quando você foi para essa posição de liderança, você liderando mulheres, você sentou numa outra cadeira. Você constatou que existem, de fato, essas motivações que atrapalham, né, você como uma empresária. Fala, poxa, eu queria até fazer mais coisas para as mulheres, mas eu estou aqui, tem um problema legislativo, tem problema, N problemas. Como que foi essa estar do outro lado da mesa, querendo liderar mulheres, assim? Então, isso é bem interessante, porque logo que eu fui, eu ainda não entendia de perfil. Estava começando, em 2012, estava começando a fazer meus primeiros treinamentos de desenvolvimento e tal, ainda de autoconhecimento. Então, a primeira coisa que eu fiz é bem engraçado, eu conto isso porque é muito engraçado mesmo. Eu cheguei já com um discurso motivacional, assim, nós vamos fazer, nós vamos chegar lá, e aí tinha era um lançamento novo e tinha um banner bem grande, assim, do lançamento que ia acontecer, e eu assumi já para a gente criar uma campanha e tal. E eu lembro que eu coloquei na mesa, assim, aquele cartaz, dei uma caneta na mão de todo mundo, fiz um café e tal, quando eu fui apresentada, né? Eu falei, agora, quem vem comigo? Todo mundo assina aqui, todo mundo assinou, né? E a gente colocou aquele banner na sala onde eu ficava ali, e na verdade, no final, ninguém alcançou nada. Ninguém foi, entendeu? Então, eu tive vários tipos na prática, primeiro, intuitivamente, que eu já vou entrar nessa questão de estar do outro lado. O primeiro ponto que eu percebi, estando do outro lado, intuitivamente não adiantava nada eu trazer toda a estratégia, explicar como fazer e direcionar elas, se eu não conhecesse do perfil delas. Cada uma ia de um jeito, e a maioria, que aí tem muito a ver com o perfil feminino, não seguia naquele ritmo de trabalho que eu estava acostumada a trabalhar, de resultado, com foco em resultado. Tem muitas mulheres que são assim, mas de forma geral não são. As mulheres não são. Então isso eu percebi. Desculpa, perdão que eu não... Elas não têm um perfil com foco voltado para resultado. Entendi. Vamos fazer e vamos acontecer, vou performar. Esse não é o perfil da maioria das mulheres, tá? Geralmente as que têm esse perfil acabam se destacando. Porque conseguem superar algumas questões, a gente vai falar bastante assim, de relacionamento, e isso não incomoda tanto para fazer acontecer. Então, o resultado acaba sendo mais importante do que um cara que vai dizer para ela que ela não vai performar porque ela é mãe. Então, quando o foco é no resultado, o meio não atrapalha tanto. Quando foca no relacionamento, e isso acontece, atrapalha bastante. Eu vou detalhar isso melhor, tá? Tá bom. Mas, assim, de forma geral, se a gente agrupar os perfis, assim, mais relacional, mais voltado para resultado, mais sistemático, as mulheres, elas se encaixam mais no relacional. A maioria das pessoas que se agrupam com um perfil de foco em resultado são homens. Isso por várias coisas. Pela nossa criação, a nossa formação, educação, pelo sistema, pela nossa cultura, né, no Brasil também, principalmente. As mulheres não são... elas não têm tanta autoconfiança como alguns países que, inclusive, as próprias mulheres fizeram revoluções. Isso é muito comum aqui no Brasil. Tanto é que, no ranking que mede igualdade de gênero, nós estamos para frente do número 90, 100, eu acho. Não sei como que está isso atualizado, mas, a princípio, nós estávamos na posição 96 de 120 e poucos países, assim. Então, a gente está muito longe ainda disso, de ser incentivada tanto quanto os homens. E essa questão, daí, trazendo, né, por estar do outro lado, o que eu percebi? Que não tem a ver necessariamente, por exemplo, por ser mulher, por ter filho. E é assim, o que eu percebi... O funcionário, mas agora falando de mulher, que vai dar problema quando engravidar, que vai usar isso como desculpa para não ir trabalhar, para pegar atestado, é aquela que já age assim antes de ter filho. Já daria algum problema. Já, Podia ser uma gripe que seria... É aquela pessoa que vai dar nó no trabalho, vai bascular para sair mais cedo, vai arranjar um atestado por qualquer coisa. Só que isso também está muito relacionado à questão motivacional dela no dia a dia. Então, o líder, sabendo trabalhar com isso, reduz muito as chances disso acontecer com o colaborador. É difícil julgar, porque às vezes a pessoa usa isso como um refúgio, porque não está suportando mais o trabalho que ela está, ela não consegue ser desenvolvida, o líder às vezes é extremamente tóxico, então ela precisa trabalhar, então a única chance que às vezes ela tem, às vezes ela realmente não fica bem
bem, e a única chance que ela tem de não estar lá no outro dia é um atestado. Agora, quando a pessoa quer estar lá, ela faz de tudo, entende? Então, esse foi o primeiro ponto, assim, que eu percebi. A maior dificuldade foi eu conseguir chegar num equilíbrio de ser amiga e estar próxima, e ao mesmo tempo cobrar e gerenciar as pessoas. No início, eu tive bastante dificuldade. E por ser mulher, é pior porque... infelizmente as mulheres elas têm uma tendência a ser mais submissas à liderança masculina do que feminina, e a feminina quando tem um relacionamento maior de amizade e depois tem que cobrar, elas acham, então ela não é mais minha amiga, entende? Assim, na maior parte das vezes não é culpa delas, entendeu? Não é culpa nossa se também algum dia, é que eu vim de uma cultura diferente de trabalho, né? Não tinha muito isso, então nem adiantava eu querer achar ruim, porque não fazia diferença nenhuma, era 2 trabalhos, né? Mas eu percebi isso, e aos poucos, como que eu fui identificando? Eu percebi assim, não adiantava então eu passar a meta, mesmo que bem detalhada, se eu não chegasse de manhã e tomasse um café, e batesse um papo, e entrasse mais na intimidade delas, e desse mais atenção. Não todas, mas a maioria. E depois que eu passei a fazer isso, eu via que ela trabalhava melhor, mais confiante. É como se eu desse um respaldo para ela fazer e tirar suas dúvidas e tudo mais. Depois que eu fui trabalhar com desenvolvimento humano e entender que existem perfis diferentes, e existe uma liderança situacional que a gente chama, que é identificar o nível de conhecimento e o perfil de cada um para lidar de forma diferente, não igual, porque elas não são iguais. Aí eu consegui performar. Então, nessa franquia, eu fiquei durante 5 anos. Caramba! E durante 5 anos a gente triplicou o tamanho em faturamento, em colaboradores, em região. E aí eu comecei a desenvolver. Daí eu já comecei a estudar sobre liderança e comecei a desenvolver líderes, né, dentro da própria franquia, que eram líderes mulheres. E aí alguns exemplos, levando em consideração que a mulher que estava ali, mesmo casada, era ela que tinha a responsabilidade por chegar em casa muitas vezes e fazer a comida, em buscar e levar os filhos para a escola. Então eu sei que ela precisava acordar mais cedo, eu sei que ela tinha muito trabalho, eu sei que tinha um dia que ela queria pintar o cabelo e que se você trabalha das 8 da manhã às 18 horas, você vai fazer isso que horas? No final de semana. E tudo isso influencia na autoestima, na autoconfiança da mulher. Então eu fazia acordos e combinados que aumentavam a produtividade delas e permitiam que elas tivessem mais tempo para a vida pessoal delas também. Então, por exemplo, sei lá, tinha uma delas que levava 10 horas no salão para pintar o cabelo, que fazia loiro e tal. Que horas que ela vai fazer isso? Nunca. No domingo, o salão não abria no domingo. Nem que ela pegasse uma folga ali de fim de semana não era o suficiente. Então, geralmente, eu pegava a produtividade da semana dela, reduzia o tempo, criava uma estratégia para que ela performasse em menos tempo e dava folga num dia normal. Ou se ela tinha atividade com o filho na escola, que não era o que eu conseguia fazer no banco. Eu fazia, mas assim, por 2 vezes eu acabei mentindo que ia visitar cliente, que foi uma coisa que foi um basta pra mim, né, daquele trabalho. E na verdade eu fui no aniversário da minha filha, que era coisa de 20 minutos no lanchinho da escola, e o outro foi no dia do trânsito, porque eu não podia falar. Nem que eu performasse, nem que eu batesse a meta 50%, 100% a mais, dobrasse, se eu falasse que eu vou dar uma saidinha ali porque meu filho e tal, nossa, já era uma pressão moral absurda. É interessante essa questão da flexibilidade e você pensar em termos de produção e não em termos de horas, né? Exato. Se a pessoa consegue entregar mais saindo um dia para resolver alguma coisa pessoal, cara, ela entregou a mais, né? Só que realmente algumas empresas ainda pensam dessa forma, né? Exato. Importante é ele estar aqui desse horário até esse horário, né? Eu acho isso péssimo, assim, a não ser que dependa de um processo, sei lá, uma indústria tem que largar ali e sair, né? Mas, por exemplo, eu tinha uma colaboradora que ela era ótima, e ela falava pra mim, eu tenho uma TPM absurda e tem 2, 3 dias no mês que eu não consigo olhar pra cara das pessoas. E ela atendia cliente, ela era líder de uma das lojas em Carlópolis, próximo de São Paulo, e ela falava assim, eu não suporto, eu posso nesses dias assim, arrumar o estoque, lavar as calçadas, fazer alguma coisa, aí eu posso não atender, eram só 2 funcionárias, às vezes apurava, mas eu posso não atender, eu falava pra ela, vamos generalizar, nós temos 22 dias úteis no mês pra você trabalhar, se 19, 20 dias você der o teu melhor, por que ela não vai ficar 2, 3 dias na retaguarda?
né? Mesmo que ela tivesse que ficar ali, eu falava pra ela, se você der o seu melhor, eu pego o carro e vou atender no seu lugar lá na loja. Eu fazia isso mesmo, até brincava, tá perto da TPM para organizar as visitas das lojas, né? E ela era uma funcionária fantástica, tanto que até hoje ela é a supervisora da região toda, Norte Pioneiro do Paraná.